Nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, pedindo à equipe de André Luiz que nos proteja, que nos inspire nesse estudo tão importante de hoje, que fala sobre o valor da vida, o impacto dos nossos pensamentos, o poder do nosso pensamento, na nossa felicidade ou infelicidade. Abençoa, Senhor, a nossa boa vontade, a nossa disciplina, o nosso desejo sincero de aprender com André Luiz. Protege o nosso lar, a nossa família, não só agora, mas sempre. Amém. Então a gente está vendo aqui a preparação do Cavalcante. A gente voltando aí, acho que foi capítulo 12, mais ou menos, e a gente vendo que ele era uma pessoa muito boa, muito caridosa, católico, praticante, viveu dentro do seu lar a mensagem ensinada por Jesus. Mas de alguma forma, ele perdeu a mão dentro de casa, né? E aí a gente volta à importância da gente lembrar que a nossa maior obrigação nessa vida é sempre em relação à nossa família. A gente não veio junto, nesse mesmo teto, com envolvimentos consanguíneos, ao acaso. Daí a gente fala de novo a importância da gente evangelizar a nossa família. E evangelizar não significa a gente ficar pregando com palavras, e sim a vivência do evangelho dentro do lar, através da paciência, através do respeito, através do amor, enfim, mostrando através dos nossos atos aquilo que a doutrina espírita tem de bom. Então, Cavalcante era um homem amoroso, mas acabou sendo abandonado pela esposa que ele amava e ficou esquecido, aí doente, numa enfermaria gratuita, sofrendo sozinho, principalmente com um sentimento de culpa muito grande. E a gente sabe que à medida que nós vamos amadurecendo emocionalmente, a gente percebe que muitas vezes a gente fez escolhas que não deveriam ser feitas, que hoje a Ana não faria mesmas coisas que a Ana fez há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. E é isso que está passando por ele. Outra coisa que é importante a gente ver é que se é importante a gente amadurecer, o apego à culpa não é saudável. Então, a partir do momento em que a gente toma consciência de qualquer erro, a gente pede perdão. Nesse caso, ele está tentando pedir o perdão, mas o sofrimento está tão grande dentro dele que ele não está conseguindo nem receber a ajuda do plano espiritual, apesar do merecimento. Olha só que coisa impressionante. A ajuda está ali, do lado dele, ao pé da cama, diferente do que está acontecendo com os outros espíritos, porque a gente vê a descrição de André Luiz, aquele hospital parece um umbral, né? Ou um inferno, um horror, sofrimento, obsessor com obsediado, enfim. No caso dele, não. Mas apesar disso, ele não consegue encontrar paz. Por quê? Por causa do bloqueio mental. Então, para a gente refletir, quantas vezes o plano espiritual tá que tenta ajudar a gente através de um livro, através de uma conversa, através de um amigo, através de um filme, através da doutrina espírita, ou mesmo através do sonho de passes, que a gente não aceita. A gente continua como criança rebelde, preso aí ao que a gente acredita ser verdadeiro, né? Outra coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é a capacidade
de descrição de André Luiz. Isso que os mentores mais evoluídos, e a gente sabe que Jerônimo é muito mais evoluído, era muito mais evoluído que André Luiz, e no entanto, André Luiz, dentro da sua limitação evolutiva, conseguia ter uma percepção profunda de toda aquela que estava acontecendo no corpo dele. E percebendo que, apesar daquele terremoto, aquela tempestade que estava acontecendo, principalmente a parte digestiva dele, que estava entrando em frangalhos, o poder da mente dele era tão grande que ele continuava de uma forma reavivando o próprio corpo, quando o corpo já tinha dado tudo que tinha para dar. Então, da mesma forma que a gente precisa aprender a viver, e foi isso que mexeu comigo, a gente precisa aprender a morrer também. Entender que a hora é de Deus. A gente entregar, seja feita a vontade do Pai, que é muito difícil. Porque se a gente tiver vontade de terminar alguma coisa, de dizer alguma coisa, a gente fica preso nisso. Daí a importância, por isso Jesus falou, se você tiver qualquer coisa contra uma pessoa, vai e resolve isso agora. A importância da nossa reflexão de eu preciso acertar alguma coisa? Tem alguma coisa boa ou ruim que eu preciso tratar dentro de mim ou em relação a outra pessoa? O que eu preciso fazer para colocar a minha cabeça no travesseiro e ter paz? Né? Quais são as escolhas? E tomar essas escolhas. Porque, de novo, o momento da nossa partida está na mão de Deus. Né? Nesse caso, a gente vê o corpo se desmantelando, mas a morte pode chegar para qualquer um de nós, agora, hoje à noite, amanhã, né? Bom, interessante, durante esse processo de desprendimento, né, a gente consegue ver 3 pilares. A gente vê o pilar do médico da terra, médico da ciência da terra. A gente consegue ver o sacerdote, a freira, e a gente consegue ver a ação dos benfeitores. 3 situações diferentes, né? E aí a gente se pergunta, quem é que estava vivendo os ensinamentos de Jesus? No caso do médico, que se formou com o objetivo de salvar vidas, e principalmente dar esperança, né? E a gente sabe que as nossas palavras têm um poder de atuação muito grande, né? As nossas palavras conseguem acabar com a esperança de uma pessoa, ou trazer paz. No caso do sacerdote e da freira, a gente vê a sensação de impaciência, de irritação, de pressa, de desconforto em relação à cena que estava se passando ali, o quadro médico de Cavalcante, mas a gente não vê compaixão. A gente não vê compaixão nem pelo médico, nem pela equipe cristã. E o terceiro pilar desses benfeitores espirituais, que estão vendo o sofrimento dele, e mesmo assim conseguem ter compaixão de continuar ajudando, apesar dele não estar sabendo apreciar, aproveitar essa ajuda. Eles não desistem, eles continuam ali, do lado dele, servindo e tentando fazer com que a transição seja mais fácil. Né? Então essa pergunta vem para a gente. A gente vê que o nosso título acadêmico, o nosso título de formação profissional, o nosso título religioso, não necessariamente traz junto
a nossa compaixão em relação à dor do próximo. Aqueles que sabem menos é que precisam de mais ajuda, né? E que é uma lição difícil para muitos de nós. Mas a gente lembrar aí da paciência, do amor, da ajuda que vem do plano espiritual. Isso também serve de consolo para a gente, porque mesmo quando nós estamos aí batendo o pé, sendo crianças mimadas, a gente sabe que nós temos um plano espiritual, benfeitores, amigos do bem, que estão para nos ajudar. Mas para isso, para a gente receber ajuda, é necessário a gente ajustar a sintonia. Porque como a gente vai ver ao longo do capítulo, o céu e o inferno começa aqui na sintonia mental, né? Bom, eles pensam, como é que a gente vai fazer? Ele não está recebendo ajuda, eu tô vendo que o médico vai querer acabar com a vida dele antes da hora. Como é que a gente resolve isso? Ele tá querendo se desculpar da esposa, e aí? E aí a gente vê mais uma vez, pela misericórdia divina, essa esposa é chamada para que ele possa ficar em paz. Não porque ela precisasse de perdão, olha só, mas para que ele encontrasse a paz para poder ter receptividade para receber ajuda. Então eles aproveitam o momento de desprendimento durante o sono que todos nós temos para essa conversa positiva. E o que a gente percebe nessa conversa? A gente percebe que se ele tinha culpa, a esposa também tinha. Que com a maturidade dela, o crescimento, a idade, ela entendeu as escolhas que ela tinha feito e se arrependeu. Mas será que se Cavalcante tivesse vivido essa caridade fervorosa dentro do lar, com os familiares dele, como seria o resultado nesse momento derradeiro? A gente não sabe, porque muitas vezes a gente dá o que a gente pode, o que a gente sabe de melhor, e muitas vezes não é suficiente, ou muitas vezes não é compreendido. Mas nesse caso, em especial, a gente está vendo que a demonstração da caridade, do amor, tem que começar dentro do lar. E aí a gente vê esse homem que ajudou tanto, sentindo essa culpa tão pesada, e pede perdão de uma forma tão bonita. Agora, para ele poder enxergar a esposa, foi necessário que a capacidade dele de vidência no plano espiritual mudasse. Eu já escutei muita gente falando, puxa vida, como eu queria conseguir ver coisa. E nesse capítulo ensina uma coisa muito importante que eu aprendi há muitos anos atrás com uma pessoa que me ajudou a desenvolver minha mediunidade. Que a vidência é uma coisa muito delicada. Porque ao mesmo tempo que você vê o bem, você vê o mal. E o mal, ou o bem, vai estar sempre muito ligado à nossa sintonia. E é por isso que muitas pessoas que têm muita mediunidade, muitas vezes acabam descambando para a loucura, porque acabam vendo tantas coisas que não conseguem lidar com toda aquela informação. E aí a gente vê André Luiz, Jerônimo explicando exatamente isso, que se aqueles doentes que tivessem ali pudessem enxergar o quadro espiritual, todos eles enlouqueceriam. Olha só que coisa. Então, há umas 2, 3 aulas atrás, quando a gente estava falando do cemitério e do acompanhamento espiritual do cemitério, nós comentamos que, da mesma forma que é necessário a gente fazer uma prece antes de entrar no cemitério,
é necessário a gente fazer uma prece antes de entrar nos hospitais. Não sei se vocês estão lembrados, mas é esse o motivo. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali, elas estão sendo envolvidas pela sua fragilidade mental e física por todos os algozes. Isso gerado pela própria culpa, né? Então, a importância da sintonia. Nesse caso, a gente olhando para Jerônimo. Jerônimo não estava se alterando com nada do que estava acontecendo, com todo aquele quadro triste. Por quê? Porque ele conseguia se elevar, né? Ele não estava entrando na mesma sintonia. O que estava acontecendo não atingia ele. André não consegue, ele fica alterado. Os doentes, o próprio Cavalcante, fica num estado de semi-loucura. Começa a ter um ataque tão grande, que é nesse momento que o médico resolve encerrar a vida dele. Então, assim, nossa sintonia mental, a gente ter o discernimento, a compreensão de que nós sempre vamos encontrar aquilo que procuramos. Isso é muito importante, é uma verdade única. Por quê? Porque os nossos olhos sempre vão ver o que o nosso coração está sentindo. Nós podemos estar rodeados de coisa boa, mas se eu ficar focando só no que eu não tenho, eu vou sofrer por isso. Né? Então, é a gente saber fazer as nossas escolhas mentais. A gente ter uma vigilância constante da qualidade do nosso pensamento e das escolhas que a gente está fazendo. Bom, aí a gente vê o momento da eutanásia. Uma coisa muito triste. E uma coisa que me veio à mente no momento da eutanásia foi como a gente acha que a morte do corpo acaba com a morte da vida. E esse sentimento pode acontecer tanto num hospital, como também pode acontecer no momento de um suicídio. A gente sabe que muitas pessoas acabam se suicidando porque acreditam que nada mais vai acontecer. Eu já volto, um minutinho. Então, nesse caso, no momento de falecimento do corpo, a gente sabe, a gente já vê a diferença que faz, porque a energia vital, o fluido vital que está dentro do corpo já está pouquinho. Mas quando acontece um suicídio, a gente sabe que o fluido vital ainda está muito grande. Por quê? Porque a gente está terminando a vida antes da hora. Aquela energia não se esgotou. Então, se a gente vê esse sofrimento acontecendo com o Cavalcante no momento da eutanásia, no momento de um suicídio, é muito mais sério, é muito mais complicado. E aí a gente vê o efeito também do entorpecente no corpo dele, em que o espírito dele, olha só que coisa, fica preso ao corpo. E a gente vai ver no capítulo seguinte, André Luiz fazendo uma analogia tão bonita, dizendo que não dava para perceber a diferença de matéria e espírito, do fogo e da vela, do vaso e do conteúdo. O impacto era tão grande daquele entorpecente que modificou a capacidade de desprendimento do espírito dele. Por quê? Porque impactou o perispírito. Então a gente também tem noção que tudo aquilo que a gente coloca de química dentro do nosso corpo, sejam drogas legais ou ilegais, a gente está alterando o campo energético do nosso corpo. E a gente necessariamente vai estar alterando o corpo energético do nosso perispírito, né? Antes da gente encerrar, tem mais uma coisa que eu quero comentar em relação à eutanásia, que é a pena de morte, né? Que a gente acha que muitas vezes, porque uma pessoa fez coisas horrorosas, que ela merece morrer. E a gente vê aí a responsabilidade daquele que faz
e o impacto que tem na vida daquele que vai. Então, lembrar de quando a gente estiver pensando em aborto, em pena de morte, em eutanásia, a gente lembrar que se a gente tem hoje a vida, a gente não é dono dela, né? Isso é uma bênção, é um empréstimo que é dado pra gente e que é necessário a gente valorizar e viver da melhor forma possível, né? Então, pra gente refletir aqui, a primeira coisa que me veio na cabeça, que mexeu muito comigo, foi o comentário de Jerônimo. Ninguém corte o que possa desatar. Isso em relação a tudo. Muitas vezes a gente acha que a gente quer cortar um relacionamento, e aí a gente quer dar uma machadada, e aí a gente percebe que a gente não está separando, a gente está juntando mais. Porque da mesma forma que o amor une, o ódio une mais, né? Então, seja no momento de transformação da morte, ou um momento qualquer que a gente vive de relacionamento, a gente colocar o amor em tudo aquilo que a gente está fazendo, nas escolhas que a gente está fazendo. A outra coisa que me veio foi a influência que a gente tem no desencarne. A gente já viu, estamos aí na reta final, nesse caso esse homem bom, mas que não soube aplicar dentro do seu lar a evangelização do jeito que podia. Então a nossa responsabilidade também, saber que o nosso desencarne não só vai ser impelido pelas nossas escolhas, mas pelo pensamento de todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E finalmente a gente pensar, onde é que ficou o umbral? Onde é que ficou o inferno? Onde é que fica o purgatório? Não existe um lugar geográfico. A descrição que a gente vê aí é uma descrição horrorosa, como as descrições que a gente já viu em outros livros de André Luiz ou nos capítulos anteriores em relação ao umbral. Então, o umbral é sempre, o céu é sempre o nosso estado mental. Aquilo que a gente sente. O lado de fora vai ser sempre reflexo daquilo que a gente tem do lado de dentro. Se a gente quiser ter uma vida equilibrada, uma vida de paz, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se equilibrar. É a gente colocar paz em tudo aquilo que a gente faz, né? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Agora eu vou tirar todo mundo do mute. Se quem quiser fazer algum comentário, pode fazer. Deise, Gi. Ana, eu tô bem doentinha hoje. Aí eu tô só deitadinha ouvindo, tá certo? Eu não consigo te ouvir. Oi, você consegue agora? Consegue agora? Carrie, Gisele, vocês têm algum comentário? A Deise falou que ela tá bem doente hoje, então hoje ela tá só de... Bom, mas eu acho que essa sua pergunta final, Ana... Vamos encerrar o estudo dessa noite, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade que nós tivemos aqui de estudo com André Luiz, que nós possamos, Senhor, continuar aprendendo com esse mensageiro do bem, que aí continua nos dando mais informações acerca da vida no plano espiritual, acerca da importância da prece, acerca da nossa reforma íntima, das nossas escolhas, mas principalmente do nosso pensamento, nosso campo mental. Que nós saibamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade de evangelização, não só para nós, mas repartir com todos aqueles com quem convivemos, através dos nossos atos de amor, de caridade, de compaixão. Que os ensinamentos de Jesus, Senhor, possam vibrar em cada um dos lares.
Que nós possamos nos livrar da importância do Evangelho no lar, nas nossas vidas. E que possamos sempre, Senhor, aplicar os seus ensinamentos nos nossos lares. Protege a nossa casa, protege a nossa família de todo mal. E que possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus.